Olá! Nesse vídeo vamos abordar alguns mecanismos e conceitos acerca das lesões reversíveis e irreversíveis. O caso em questão relata um caso de um rato que teve uma amarra na sua artéria renal direita e que leva à hipóxia, caso a lesão seja reversível, no caso da amarra ser retirada. Agora vamos abordar alguns termos importantes. Vamos começar com a adaptação. A adaptação são alterações reversíveis no tamanho, número, forma, fenótipo, atividade metabólica ou função das células. Ocorre em resposta a modificações em seu meio ambiente ou a estímulos. Ela pode assumir várias formas, como, por exemplo, a hipertrofia, que é o aumento do volume das células, que vai ocasionar aumento do volume do órgão, do tamanho, geralmente por um aumento do volume do trabalho. Temos também a hiperplasia, que é o aumento do número de células, devido a um estímulo prévio, como hormônios e fatores de crescimento. A hipertrofia e a hiperplasia podem vir associadas. Temos também a atrofia, que é a redução do tamanho das células, que vai resultar na diminuição do volume do órgão, devido à diminuição da chegada de nutrientes ou por meio do desuso desse órgão. E por fim, a metaplasia, que é um tipo celular diferenciado que é substituído por outro, mais capaz de estimular a um estímulo nocivo. Caso a adaptação não seja suficiente para manter a homeostasia, as células começam a sofrer lesões. Dentre as lesões, nós temos as lesões reversíveis e irreversíveis. As lesões reversíveis são aquelas que podem ser revertidas caso o fator desencadeante nocivo seja removido. São encontradas normalmente em estágios iniciais ou em formas leves dos estímulos nocivos. Classificamos como tumefação celular, vacuolização, bolhas de membrana, alterações das mitocôndrias, núcleo celular e outras organelas. Caso o dano seja muito persistente, ou muito intenso, a célula vai ter uma lesão irreversível, que ocorre quando a célula passa do ponto de não retorno. E nessa lesão irreversível pode levar à morte celular, tanto por apoptose quanto por necrose. No caso estudado, a amarra da artéria gerou uma isquemia, ou seja, uma redução do fluxo sanguíneo, que acarreta em uma diminuição na quantidade de O2 disponível para as células. Essa hipóxia impediu o uso da respiração aeróbica em grande escala, o que causa uma depressão do ATP. A falta de ATP impede a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e osmótico da célula, o que gerou tumefação turva, que é quando muita água acaba entrando da célula e daí por osmose e acaba ficando com mais tumefeita. Além disso, para suprir falta de ATP, a célula utiliza a fermentação, o que gera o acúmulo de lactato, ou seja, ácido lático, que acaba diminuindo o pH celular. Essa acidez, que é a diminuição do pH, vai desnaturar muitas proteínas, que, quando desdobradas, revelam porções que são altamente eosinofílicas e coram muito bem de rosa. O oxigênio molecular é uma molécula importante para ser absortora de elétrons. Quando ele não está presente, no caso da hipóxia, há uma dificuldade em doar aqueles elétrons que estão sobrando, acumulando em o que chamamos de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, também chamadas de ROS, vão começar a reagir com vários componentes celulares. Caso essas moléculas reajam com a membrana plasmática, há formação de bolhas e peroxidação lipídica, que pode causar um dano que passa de um ponto de não retorno com perda da integridade da membrana, caracterizando a lesão irreversível com morte celular. Quando essas moléculas reagem com o sistema de endomembranas, tal como o retículo endoplasmático rugoso, a liberação dos ribossomos, que diminui a capacidade de síntese proteica da célula. Essa síntese proteica é responsável pela produção de apolipoproteínas, que fazem o empacotamento de triacilglicerídeos. As ROS também interagem com mitocôndrias, danificando-as e diminuindo ainda mais a capacidade de realizar a respiração oxidativa. Além disso, se essas moléculas reagirem com o citoesqueleto, a célula perde a capacidade de manter sua integridade conformacional, e assim ela desenvolve um agravamento da tumefação celular. Aqueles acúmulos de água, devido ao desequilíbrio hidroeletrolítico e osmótico da célula, também vão se alocar em organelas citoplasmáticas, tais como os ribossomos citoplasmáticos, os ribossomos desassociados e o citoesqueleto. Caso haja peroxidação lipídica dos lisossomos, estes vão liberar suas enzimas digestivas para o meio celular, que começa a digerir a célula. Porém, o pH baixo também desnatura essas proteínas,
que dão à célula ainda mais um caráter eosinofílico, rosado. Agora falando um pouco sobre as alterações morfológicas, na lesão reversível, na microscopia a gente consegue ver em A a degeneração hidrópica, na qual as células estão mais volumosas, elas estão com um aspecto mais rendilhado e os núcleos estão mais periféricos. E em B a gente consegue ver a tumefação turva. Nela as células também são mais volumosas e com essa coloração eosinofílica devido à desnaturação das proteínas. E na macroscopia, a gente consegue ver que o órgão está mais volumoso e esbranquiçado. Então, resumindo, a lesão foi causada pela amarração parcial da artéria, que causou isquemia e hipóxia. Consequentemente, houve a diminuição da respiração aeróbica e ATP. Com isso, o corpo recorreu para a fermentação, houve o acúmulo do lactato, consequentemente, a diminuição do pH e também a fosforilação defeituosa das mitocôndrias. A partir desses mecanismos, a gente pode ver na microscopia, principalmente, a tumefação turva e a degeneração hidrópica, e na macroscopia, que o órgão ficou mais volumoso e pálido. Caso essa maçã se mantivesse, a gente poderia ver uma lesão irreversível e necrótica.